e é um privilégio muito grande estar com todos vocês e dividir com vocês um aspecto muito especial de um texto da Palavra de Deus. Eu vou pedir agora que todos inclinem suas frontes e façamos uma breve oração para que Deus venha estar presente nessa explanação da sua palavra. Senhor, chegou o momento de partir o pão da vida, onde a tua palavra será aberta e os preciosos tesouros dela transferidos para o nosso coração. Para tanto, Senhor, precisamos de uma maneira especial da dotação de teu Santo Espírito. E é o que te pedimos agora, ao falarmos e ao ouvirmos a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de João 17, verso 3. Nós temos um texto aqui que nós já conhecemos de longa data. É um texto muito comum, muito utilizado na igreja, nos estudos, mas nós queremos ver um aspecto diferente, uma palavrinha importante. João, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu quero me deter aqui nesta palavra, conheçam a ti só por único Deus, ou melhor, a palavra conhecer, o verbo conhecer. O que significa no nosso contexto cultural de hoje esse verbo conhecer? Esse verbo conhecer hoje, ele é quase um sinônimo de saber. Quando eu sei de alguma coisa, eu posso praticamente dizer que eu conheço aquilo. Mas essa não é a significação real da palavra original escrita aqui. Conhecer aqui, essa palavra tem uma raiz diferente. E para a gente não ficar falando aqui de etimologia da palavra, gramática e coisas nesse sentido, vamos dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1, melhor dizendo. Gênesis 4, versículo 1. O que você lê nessa passagem? Será que, eu não sei se dá para colocar aqui na tela, nós passamos os textos, acho que não vai dar. Então eu vou pedir para que alguém leia esse texto para mim. 4, versículo 1. Não é esse texto que eu gostaria de ler. 4:1. É uma versão diferente. É conheceu, exatamente. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor o varão. O que aconteceu aqui? Como é que começa o texto? Conheceu. Mas espera um pouquinho, esse conheceu está significando outra coisa, não é o mesmo sentido que nós hoje temos da palavra conhecer. Esse conhecer está falando de um relacionamento íntimo, não é isso que significa? Esse conhecer de João, capítulo que nós acabamos de ler agora, João 17, verso 3, essa palavra conhecer é a mesma palavra encontrada aí em Gênesis. Esse
Conhecer é um relacionamento íntimo, é um conhecimento tão íntimo como o de um esposo com a sua esposa. Muda o texto? Muda muito esse texto. E nós vamos encontrar essa mesma palavra, não somente em Gênesis, mas em Rute, capítulo 4, versículo 13, onde diz que Boaz conheceu a Rute e ela concebeu um filho. Nós vamos encontrar também em 1 Reis 1,4, em que diz que o rei não conheceu a sua esposa, por isso ela não concebeu nenhum filho. Ou vejam, essa palavra conhecer utilizada em João capítulo 17, versículo 3, significa um conhecimento que vem de um relacionamento íntimo. Olha, eu posso dizer uma coisa, eu olho para minha esposa, eu conheço tanto a minha esposa, que só de olhar para ela, eu sei até o que ela está pensando. E ela, então, vocês nem imaginam o que ela sabe de mim, sem eu falar nada. É esse conhecer que nós precisamos ter com quem? Com Jesus. Mas desse conhecer, advém uma coisa diferente. Olha só, no mesmo capítulo 17 de João, nós vamos encontrar um outro texto que fala de novo sobre conhecimento. O verso 25 e 26 do capítulo 17 de João. Nós encontramos o seguinte texto: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos aplicar isso que nós aprendemos agora a esse texto. O mundo não conhece a Deus, mas sabe que Ele existe. Ou não sabe? Todo mundo sabe de Deus, mas não conhece a Deus. Mas Jesus veio para que nós conhecêssemos a Deus dessa maneira mais íntima. Porque Ele disse que Ele conheceu a Deus, Ele conhece a Deus. E Ele veio para nos fazer conhecer mais ainda a Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus encarnado. Essa experiência é a experiência que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que manter essa experiência viva na nossa vida. E o fruto do conhecimento é a confiança. Você já reparou que nós não confiamos em quem nós não conhecemos? Alguém pode chegar para mim, eu posso chegar para alguém e falar: ó, Itanel é meu amigo há muitos anos, eu conheço muito o Itanel, pode confiar nele. A pessoa vai confiar? Não, vai dar um crédito, mas confiança é diferente. A confiança advém desse relacionamento íntimo. Vocês querem ver um exemplo? No século passado, na década de 20, até hoje tem muitos malucos que gostam de fazer isso, de atravessar ali as cataratas do Niagara Falls, num cabo de mais de 600 metros de comprimento, sobre aquelas cataratas. E na década de 20, um francês baixinho, chamado Claude Blonde, ele fez a travessia daquela catarata sobre um cabo de aço, num 4 de julho. E do lado americano, aqui naquela plataforma, em volta da plataforma, tinham milhares de pessoas ali, vendo a destreza daquele homem, com uma vara na mão, atravessando de um lado para o outro lado das cataratas. E aí ele ficou muito animado, aquele povo todo aplaudindo, ele ficou tão entusiasmado com aquilo tudo, o que ele fez? Ele chamou o assistente dele e falou para eles: ó, coloque um carrinho de mão, aquelas padiolas, né? Coloque um carrinho de mão aqui no começo do fio,
e colocou o carrinho lá. Aí ele virou para a plataforma e perguntou: vocês acreditam que eu seja capaz de atravessar agora esse cabo, carregando uma pessoa aqui dentro desse carrinho? E todo mundo aplaudiu, fazendo sinal com a cabeça que acreditavam naquilo. E aí então ele pergunta para a multidão: então, quem vai ser o voluntário? A multidão ficou muda. Mas eles não acreditavam que ele era capaz? Acreditar é uma coisa, confiar é outra. E o que Deus quer de nós é que a gente sente no carrinho. A grande pergunta é: você já sentou no carrinho de Deus? Quem sabe nessa manhã tem alguém aqui que está precisando sentar no carrinho de Deus. Acredita em Deus, sabe de Deus, mas não conhece a Deus. A gente só vai conhecer a Deus quando sentar no carrinho. Se você não sentou no carrinho, me desculpe, você sabe de Deus, você sabe de Jesus, você ouviu falar de Jesus, você estudou sobre Jesus, você leu na Bíblia sobre Jesus, mas se você não sentou no carrinho, desculpe, você não conhece Jesus. Conhecer Jesus é muito mais do que ler sobre Ele. Conhecer Jesus é muito mais do que dizer que acredita nele. É muito mais do que aceitar intelectualmente a Ele. É muito mais do que ficar feliz porque Ele te salva. Conhecer Jesus é sentar no carrinho. E eu vou contar uma história agora que aconteceu comigo. Eu tive que sentar no carrinho. Várias vezes na minha vida, Deus já me deu essa oportunidade de sentar no carrinho. Mas teve uma vez que foi muito especial. Eu fui piloto. E no dia 21 de dezembro de 1987, eu recebi um telefonema de manhã de uma irmã da igreja contando uma tragédia. Eles estavam voltando de férias do sul do país, do Brasil, e logo depois que eles passaram Curitiba, na BR-116, a rodovia da morte, o carro onde estavam o marido, ela e os 2 filhos, derrapou numa curva, numa mancha de óleo na estrada, e entrou embaixo de um caminhão. O marido morreu quase que instantaneamente. Era um irmão da igreja, Dr. Renato, médico. Ela não se feriu absolutamente nada. O filho teve fratura exposta do fêmur, e a filha, uma menina de 10 anos, tinha quebrado a clavícula e a perna, e o pé. Ele precisava de uma cirurgia. Estavam num hospital público na periferia de Curitiba. E ela, sabendo que eu era piloto, falou: por favor, eu quero que você pegue um médico e vá para Curitiba de avião pegar meus filhos, porque o médico lá não liberou eles virem de carro. Eles só podem viajar de avião. 21 de dezembro. Essa época é frio no Brasil? Não, é calor. Verão. E o que acontece no verão no Brasil? De manhã aquele solão e à tarde tempestade. Então eu pensei, bom, eu tenho que sair cedo. Eu saí dali, peguei um avião, lá em São Paulo, fui para Campinas buscar o médico, um cirurgião infantil, que estava fazendo uma cirurgia, e eu fiquei esperando, e preocupado, esse negócio não vai dar certo, eu preciso ir logo para lá. Aí o médico apareceu com aquela roupa de
feita de papel, né? De centro cirúrgico. E falou, vamos embora. Eu falei, vamos embora, não vai nem se trocar, porque já estão esperando a gente lá no aeroporto. Decolamos, pousamos lá no aeroporto de Bacaxeri, na periferia de Curitiba. Aí outro problema, aquela criança não cabia no carro, com aqueles ferros todos na perna, aquela fratura exposta do fêmur, uma coisa horrível. Demorou para colocar a criança no banco de trás do avião. Tudo bem, tudo colocado, vamos decolar, o médico do meu lado, e fomos embora. Decolamos, voei meia hora. Estava ali em cima, passei um pouquinho de registro ali, a linha de registro ali. Uma parede negra assim, desde o solo até onde eu podia enxergar para cima, uma parede negra de tempestade. Aí eu falei para o médico, doutor, nós vamos voltar. Por quê? Falei que isso aqui, esse avião não passa. Não, nós vamos voltar, as crianças vão dormir lá, nós vamos vir só amanhã, nós vamos para Campinas só amanhã de manhã. Meia volta, voltando para Curitiba, voei 5 minutos, parece que a parede me perseguiu e foi para o outro lado. Ou seja, eu fiquei num sanduíche de tempestade, entre duas tempestades, duas frentes de tempestade. E aí eu comecei a chamar o Centro Brasília, que é uma frequência para o Brasil inteiro, para coordenação de voo. E pedi para eles que me vetorassem para onde eu podia, onde é que tinha um aeroporto para pousar, porque eu estava com 2 crianças acidentadas dentro do avião, e eu não estava conseguindo ir para São Paulo e nem voltar mais para Curitiba. Aí ele falou, comandante, desculpa, mas não tem nenhum aeroporto aberto, operando, num raio de 500 quilômetros de onde o senhor está. Nem o Rio de Janeiro está operando hoje. E aquela tempestade começou a se juntar. Aí o que eu fiz? Eu entrei, voei 80 quilômetros para dentro do Oceano Atlântico, para fugir da tempestade. E subi com aquele avião até onde ele conseguia subir. 15 mil pés. Um frio medonho. Aí, por causa do frio, começou a dar dor no menino, e o menino começou a gritar e chorar. O médico, com aquela roupinha de centro cirúrgico, estava com os lábios roxos. E aí, no jargão dos pilotos, cadê o Dani? Dani, eu comecei a sentir gosto de cabo de guarda-chuva na boca. E comecei a orar ali quietinho. Meu Deus, eu fui buscar 2 crianças que não morreram num acidente de carro, agora vão morrer num acidente de avião. Como é que pode? E voando, fugindo da tempestade, esperando alguma coisa acontecer, e nada aconteceu. Aí quando eu tinha mais ou menos pouco menos de 1 hora de voo de combustível, já estava quase anoitecendo, eu chamei o controle São Paulo, aí eu já estava em contato com o controle São Paulo e falei, olha, como é que está a situação? Ele falou, comandante, está ruim aqui. Talvez o senhor consiga chegar no aeroporto de Praia Grande. O senhor quer que eu vetore o senhor para lá? Vetora. Então me deu as coordenadas, eu fui para Praia Grande, não deu para descer lá. Não tinha condições. Falei, sem condições. Ele falou, olha, nós podemos tentar uma coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Naquela época, ainda o Brasil tinha um resquício do militarismo, né? Ele falou, nós podemos tentar fazer o senhor pousar na base aérea de Santos. Mas para isso eu vou ter que ligar e falar com o comandante para ele aprovar, porque é uma base militar e não pode descer avião civil lá. Aí eu aguardei e o comandante da base autorizou que eu pousasse. Aí é que veio, agora começa a história. Até agora foi a introdução para você entender o cenário.
cenário era esse. Agora que a história fica boa. Eu, naquela época, voava visual. E eu tinha feito um curso de voo IFR, que é voo por instrumento, aquele famoso voo cego. Tinha feito 10 horas de simulador no aeroclube, tudo bonitinho, tá uma beleza. Eu sabia tudo, eu conhecia tudo. Bastava simplesmente eu fazer uma coisa para conseguir furar a camada. E eu vou mostrar para vocês. Para furar aquela camada, eu precisava só confiar nesse aparelho, que chama-se horizonte artificial. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O melhor piloto do mundo, num voo sem enxergar o horizonte natural, ou seja, num voo dentro de uma camada, dentro das nuvens, tal, um voo cego, como a gente chama, o melhor piloto do mundo não pilota mais do que 5 minutos o avião. Ele derruba o avião. Ele precisa olhar nesse aparelho e confiar. Mas você sabe qual é o problema para voar isso aqui? O problema é o seguinte. Nós temos o nosso... Agora os médicos aqui, o doutor Olinto vai ajudar, se eu falar uma besteira, o senhor me corrige. Nós temos um equipamento no ouvido chamado labirinto. E tem um líquido lá dentro, que ele se mexe de acordo com a gravidade. E é isso que te deixa você ficar em pé. É isso que mostra que você está caindo. Se você fechar os olhos e começar a cair, você sabe que está caindo. Por quê? Porque esse sensor que nós temos dentro do ouvido é que te dá o equilíbrio. Por isso que quem tem labirintite vive caindo, fica tonto, porque perde o senso de equilíbrio. E no avião, por causa da rotação do motor, do torque do motor, ele altera o labirinto. Então, quando você está voando reto, mesmo que você esteja voando corretamente, nivelado, vamos dizer assim, retinho, o teu ouvido vai dizer, o labirinto vai dizer para você que você não está voando reto, que você está fazendo uma curva para a esquerda. Ou seja, embora você sinta uma coisa, você sabe que o certo é outra. E aí, eu achei que não ia ter problema. Entrei na camada para começar a descer, para pousar na base aérea de Santos. Eu estava muito alto, estava a 14 mil pés. Muito frio, incômodo, já esfriando da tarde, já anoitecendo. Precisava descer rápido. E me enfiei na camada, comecei a olhar o horizonte, certinho lá o horizonte, só que eu sentia que o avião estava fazendo curva para a esquerda. E a vontade de corrigir era maior do que eu podia resistir. E ficou aquela luta. Eu sei, o horizonte mostra uma coisa, mas eu sinto outra. E o que eu fiz? Não aguentei esse conflito, subi de novo para cima das nuvens. E o médico olhou para mim e falou, está tudo certo? Eu falei, tá. Ele está meio, xoxo. E entrei de novo. Vamos de novo, respira. Não, isso aqui fiz simulador, eu sei como funciona. Aí começou o diabo na minha orelha. E se esse negócio não está funcionando? E se esse negócio estiver quebrado? E entrei de novo. Aí na segunda vez, eu já estava com muita adrenalina, eu senti mais ainda a diferença. Falei, não, esse negócio não está funcionando direito, está fazendo curva, não é possível, estou sentindo fazer essa curva. Subi de novo. Aí o médico já não perguntou nada, estava branco que nem cera. Aí quem ficou ruim foi o médico. Aí ele falou assim, está ruim, né? Eu falei, não está muito bom não, mas ora aí que nós vamos conseguir. E aí eu comecei a lutar com Deus. Falei, Senhor, eu preciso confiar nesse instrumento ou eu vou morrer. E vou matar essas crianças que não têm culpa de nada de estar aqui nesse rolo comigo. E aí
aquela luta. Bom, para encurtar, eu entrei e saí das nuvens umas 4, 5 vezes. Parecia uma montanha russa aquilo, sobe, desce. O médico já estava até tonto lá, coitado. Aí eu falei, bom, daqui a pouco vai acabar o combustível, eu vou cair. Já que eu vou cair, cai de qualquer jeito, vou ir para frente. E comecei a orar, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu não vou me importar com o que eu sinto, eu vou olhar esse instrumento, se ele tiver quebrado, azar meu. Se ele tiver quebrado, o senhor conserta ele, porque eu sinto que estou fazendo a curva, mas ele disse que não estou fazendo. É uma briga miserável. Uma coisa é você sentir, ter uma sensação que você conhece muito bem, e aquilo que você precisa confiar, fala que é outra coisa. Sabe, na vida da gente, acontece a mesma coisa. Nós temos um horizonte artificial e um horizonte natural moral. O nosso horizonte natural, quando não temos problemas na vida, ele não traz problema para nós. Mas quando você tem um problema sério na sua vida, você tem que confiar no horizonte artificial que é Jesus, que é aquele que você não vê, que é aquele que você não sente. E muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por uma tempestade tão grande, e a gente ora para esse horizonte artificial, Jesus me ajuda, mas você não sente nada. Pelo contrário, você começa a perceber, você começa a sentir que a situação está piorando. E agora? O que você vai fazer? Você vai confiar no que você sente ou você vai confiar em Jesus? Aí é que você vai descobrir a diferença de conhecer Jesus. Se você só sabe alguma coisa de Jesus, se você só sabe a vida toda, se você pode ter decorado os evangelhos todos, tudo que você fez, mas se você não aprendeu a lição da confiança em Jesus, nessa hora a coisa vai ficar feia. Você vai sentir gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Porque, embora você saiba que Jesus é poderoso para resolver teus problemas, que Jesus pode tudo, que Deus pode resolver todos os teus problemas, não é isso que você vai sentir na hora. E aí você vai falar, será que Deus está me ouvindo? Será que eu fiz alguma coisa que Deus não está ouvindo mais minhas orações? Por que está acontecendo isso comigo? E eu fazia essas mesmas perguntas no avião. Por que eu não consigo confiar nesse aparelho? Por que eu sinto é diferente do que ele mostra? Aí eu falei para o médico, doutor, vamos fazer uma coisa? Eu vou descer pela última vez. Eu só vou pedir um favor, o senhor fica olhando essa janelinha, a hora que o senhor vê água, o senhor fala, vi água. Mas não demora para falar, gruda os olhos aí, a hora que vê água, o senhor me avisa que o senhor está vendo água. Grudei os olhos nesse aparelho, que é o aparelho que fica bem na frente do piloto. Entrei na camada e senti o avião começar a fazer curva. Falei, não faz mal. Pode fazer a curva que for, eu vou ficar de olho aqui. Se aqui está mostrando que eu estou reto, eu vou ficar reto. E comecei a descer. Eu senti aquele avião virar de cabeça para baixo. Suava. E não acabava aquela camada. Levou 20 minutos para mim atravessar e sair por baixo da camada. Beirando o mar já. Foram os 20 minutos mais compridos da minha vida. Eu senti nesse período o avião fazendo piruleta. Mas eu tinha me disposto a acreditar no
instrumento e não no que eu sentia. Foi difícil? Foi dificílimo. Mas se eu não fizesse isso, eu não estava aqui hoje contando essa história para vocês. Olha aqui. Então, vou por instrumento. A camada está praticamente grudada no chão. Antes de chegar aí nesse ponto, o piloto tem que voar o horizonte artificial. E se eu não tivesse acreditado naquele instrumento, eu não estaria aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa: todos nós estamos fazendo um voo maravilhoso para Nova Jerusalém, que tem um aeroporto, viu, Dani? Lindo. A pista é de ouro. E nós estamos numa aeronave chamada Terra. E essa aeronave, de vez em quando, aqui na Terra, o tempo se fecha. E o voo se torna um voo cego. E nesse momento, nós temos que olhar para um instrumento chamado Jesus. Você não pode tirar os olhos dele. Você não pode querer olhar para fora. Você pode só olhar para esse instrumento. Esse instrumento vai te dizer que você pode ficar tranquilo, que ele é poderoso, que ele é capaz de resolver teus problemas, ultrapassar as tempestades. Mas você vai sentir medo. Você vai sentir a situação piorar. Não tire os olhos do instrumento, senão você morre. E esse instrumento, nesse voo para Jerusalém, chama-se Jesus. E quando você estiver olhando esse instrumento, você vai ouvir uma voz falando: vem para Jesus. Eu não sei quantos de vocês aqui nesta manhã estão vivendo um voo cego. Talvez esse voo cego seja uma enfermidade. Talvez esse voo cego seja um problema familiar. Talvez esse voo cego seja um problema de emprego. São tantas as tempestades nessa viagem para Nova Jerusalém que nós chegamos a cansar. Mas uma coisa é fato: se nós não aprendermos a olhar o horizonte que salva, que é Jesus, nós não vamos chegar na Nova Jerusalém. Eu vou chamar aqui o Márcio agora, que vai cantar uma música, para que você olhe para o horizonte que salva. Nesta terra, nós temos cada vez mais tempestades. Ou seja, cada vez mais nós temos que fixar os olhos no horizonte que salva, Jesus. Você está preparado para isso? Você quer olhar para esse horizonte? Mesmo que você sinta que no meio da tempestade as coisas vão piorar, estão piorando, você está sentindo, você está vendo que está piorando. Não tire os olhos. Se você quer voar o voo da salvação para essa cidade maravilhosa que é Jerusalém, a Nova Jerusalém. Se você quer fixar os olhos no horizonte que salva, enquanto o Sérgio canta, você pode se levantar aí e dizer para Deus, não para mim: Senhor, eu quero voar o voo dessa vida, olhando para o horizonte que salva.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Amém. Efésios 3, versículo 19, diz o seguinte:
e conhecer o amor de Cristo sobrepuja a ciência, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Você entendeu agora a palavra conhecer? Você entende o que é conhecer o amor de Cristo? Nós temos que olhar para esse horizonte que salva. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo Teu infinito e misericordioso amor por nós, criaturas tão débeis, tão pecadoras. Não conseguimos entender o Teu grande amor, a Tua ação em nossa vida, mas permita-nos, Senhor, através da vida de Jesus, conhecermos o Teu amor, mas conhecermos não só de saber, conhecermos de experimentarmos e confiarmos nesse amor, confiarmos a ponto de que mesmo que tudo mostre ao contrário, essa confiança seja inabalável. Assim como um piloto precisa do horizonte artificial, nós precisamos do horizonte que salva. Esteja, portanto, Senhor, presente com este amor na vida de cada pessoa que se levantou nesta manhã. Cada filho Teu, da Tua igreja, neste lugar, possa confiar em Cristo Jesus. Pois tudo isso te pedimos, em nome e por amor deste querido Jesus. Amém.